Boa noite a todos. 20h09. Solicito a senhora primeira secretária, Daniela Rodrigues Viana Diogo, que certifique a presença dos senhores vereadores para que se inicie a 7ª sessão ordinária do 2º ano legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Fartura. Boa noite, senhor presidente. Certifico presença unânime dos vereadores. Certificada a presença dos senhores vereadores e havendo quórum legal e regimental, sob a proteção de Deus, declaro aberta a 7ª sessão ordinária do 2º ano legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Fartura. Conforme o artigo 78 do Regimento Interno em vigor, a ata da 6ª sessão ordinária, realizada dia 23 de abril próximo passado, não sendo impugnada ou retificada, será considerada aprovada. Consulto os senhores vereadores se tem alguma ressalva. Não havendo nenhuma manifestação, fica aprovada a ata da 6ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Fartura. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura das matérias do expediente desta presente sessão. Indicação número 31/2014. Senhor presidente, senhores vereadores, eu, Mariel Garbelotti, no exercício das atribuições inerentes ao cargo de vereador e com fundamento no artigo 66 do Regimento Interno dessa digna Casa de Leis, venho respeitosamente perante Vossa Excelência indicar ao excelentíssimo prefeito municipal, qual seja, senhor Hamilton César Bortotti, para que providencie a limpeza do terreno pertencente à municipalidade localizado na esquina da rua Turmalina, no bairro Bela Vista. Justificativa. Em conversa com os moradores das proximidades desse terreno, os mesmos reclamam da falta de limpeza e, por este motivo, alegam que algumas pessoas o utilizam para despejar lixo e restos de materiais de construção. Sabemos que este referido terreno é considerado como área institucional e, por isso, de responsabilidade desta prefeitura. Além do mais, como se consta pelas fotos, o mato já toma conta da grande parte da calçada, inviabilizando até a passagem de pedestres no local. Então, cabe a este vereador solicitar, através desta indicação, que o Executivo Municipal possa estar efetuando a limpeza deste terreno e, como sugestão, seria de grande valia formar um gramado e flores no local, até que se decida pela utilização deste para outro propósito com alguma benfeitoria para o bairro. Sala das Sessões, 5 de maio de 2014, Mariel Garbelotti, vereador. Indicação número 32/2014. Excelentíssimo senhor presidente, nobres senhores vereadores, nós, Antônio Dorivete Gabriel e João Carlos Riso, no exercício das atribuições inerentes ao cargo de vereador, com fundamento no artigo 66 do Regimento Interno dessa digna Casa de Leis, vimos respeitosamente perante Vossa Excelência indicar ao excelentíssimo prefeito municipal, qual seja, senhor Hamilton César Bortotti, para que estude a possibilidade de reduzir os valores cobrados para abertura da carneira no cemitério para sepultamento. Justificativa. Recebemos diversas reclamações dos valores cobrados atualmente para a abertura da carneira no cemitério, para os sepultamentos. E pesquisando nas cidades vizinhas, podemos constatar que em nosso município é cobrado um valor exorbitante, pois em Itaguaí o valor é de R$ 45,74, mais o material utilizado. Em Taquarituba o valor é R$ 62,00 e em Piraju o valor é R$ 96,75, enquanto que em Fartura é cobrado R$ 238,70 para o mesmo serviço, o que causa indignação nos farturenses que precisam pagar por este. Não culpamos a atual administração, pois os valores vêm sendo cobrados desde a administração passada. Inclusive, o ex-prefeito tentou cobrar cerca de R$ 300,00, mas devido a reclamações e manifestos, recuou para R$ 200,00 na época. Gostaríamos que tais valores fossem revistos, pois realmente é abusivo. Sala das Sessões, 5 de maio de 2014, Antônio Dorivete Gabriel, vereador, João Carlos Riso, vereador.
Concedo a palavra ao vereador Antônio de Olivetti Gabriel. Senhor presidente, nobres colegas, nobre vereadora Daniela, público presente, ouvintes da rádio comunitária, ouvintes, pessoal que nos acompanha aí através da internet. Senhor presidente, tanto eu como o senhor, como o colega João Massaruti, o colega Luciano Pérez, presenciamos na legislatura passada um fato que causou bastante inclusive revolta de nós vereadores aqui na Câmara, algo que aconteceu que foi o aumento abusivo, né, por conta dos serviços prestados no cemitério do nosso município. A gente se recorda muito bem que a prefeitura na época acusou essa Casa de Lei de ser o responsável por aumento do tamanho, né, naquela época. Com a pressão que houve na época, a gente sabe que houve uma redução, né, acho que aí de 50%, mas mesmo assim, senhor presidente, fomos procurados, eu com o nobre colega João Carlos, fomos procurados por diversos munícipes aí, que ainda sentem que essa taxa ainda é um pouco alta. Portanto, a gente pede aí carinhosamente que o senhor prefeito analise, né, esse nosso pedido, e eu tenho certeza que com a sensibilidade do nosso prefeito, essa taxa deverá ser reduzida, comparando aí com os municípios vizinhos que a gente investigou. Era isso, senhor presidente. Transfiro a presidência ao vereador Fernando Emílio Bertoni, solicito o uso da palavra. Recebo a presidência e concedo a palavra ao senhor vereador Mariel Garbelotti. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, ouvintes da rádio comunitária, mais uma vez uma boa noite. Vereadores que apresentam essa indicação, sem dúvida nenhuma, vereador Dorivete e o João Carlos Riso, é muito pertinente. Esse assunto já foi discutido anteriormente na legislatura passada aqui na casa, mas estávamos numa administração decadente. A verdade é essa. E que, infelizmente, ocorreu realmente esses fatos, desagradou muita gente e chegou a virar até motivo de chacota, que o lugar mais caro para se morrer, infelizmente, a gente até está aqui dizendo, é fartura. É uma pena disso ter acontecido. Mas eu acho que realmente agora o senhor prefeito vai se sensibilizar em relação a isso, não tenho dúvida nenhuma, até porque nós vamos estar recebendo, provavelmente, em breve aqui na casa, a reforma do Código Tributário. E aí está a chance de resolver esse e outros problemas mais relacionados à tributação no município. Então, provavelmente, nós vamos estar nos atentando a esse fato quando da discussão do Código Tributário aqui na casa. É um assunto sério, um assunto importante, muito cobrado realmente pela nossa municipalidade e que a gente tem que estar atento. E parabéns a vossas senhorias por estar cobrando atitude realmente digna e merecedora de aplausos aqui na casa. É uma manifestação da população que é abusivo, é uma cobrança abusiva. A região toda cobra preços modestos e realmente aquilo que vale, não essa taxa que se implantou aqui no município. Então, de parabéns, e a gente vai estar cobrando isso, sem dúvida nenhuma, na reestruturação, na reforma do Código Tributário também. Transfiro a presidência ao senhor vereador Mariel Garbelotti. Recebo novamente a presidência, solicito a continuidade da leitura. Indicação número 33, 2014. Senhor presidente, senhores vereadores, eu, João Carlos Riso, no exercício das atribuições inerentes ao cargo de vereador e com fundamento no artigo 66 do Regimento Interno dessa digna Casa de Leis, venho respeitosamente perante Vossa Excelência indicar ao excelentíssimo prefeito municipal, qual seja, Sr. Hamilton César Bortotti,
para que entre em contato com o setor de esportes e turismo, objetivando a organização de um torneio de pesca embarcada em nosso município, como foram organizados alguns no passado. Justificativa. Vemos nos meios de comunicação constantemente reportagens de torneios de pesca embarcada em vários municípios vizinhos, sendo que estes recebem participantes de toda a região, inclusive de São Paulo, Curitiba, Ponta Grossa e outras localidades, como foi o caso do Pescar em Carlópolis, realizado mês passado. Fartura, que possui grande área banhada pela represa, com paisagem maravilhosas, e sendo um município com pretensões turísticas, não pode perder a oportunidade de realizar, pelo menos uma vez por ano, este tipo de torneio, fazendo propaganda de nossas águas, paisagens e oferecendo aos farturenses e visitantes mais opções de lazer. Todos os torneios exigem taxas de inscrições, o que acreditamos que custeia as despesas do evento e que pode oferecer ainda torneio de pesca mirim, feira de artesanato, de barracas de comes e bebes, apresentações de artistas, farturenses e outras apresentações que possam surgir e encaixar no evento. Então, gostaríamos que estudasse com carinho tal solicitação, que com certeza só haveria beneficiar Fartura. Sala das Sessões, 5 de maio de 2014, João Carlos Riso, vereador. Transfiro a presidência ao vereador Fernando Emílio Bertoni, solicito uso da palavra. Recebo a presidência e concedo a palavra ao senhor vereador Mariel Gabelotti. Senhor presidente, ouvindo atentamente a leitura dessa indicação, me veio aqui uma questão que, quando se fala em competição de pesca embarcada, quando se fala em evento que atraia a presença de turistas para o nosso município, veio a calhar aqui que ontem nós recebemos aqui o deputado Dr. Ulisses, e um dos assuntos tratados aqui na casa foi esse: a condição de Fartura um dia se tornar uma cidade turística. E nessa discussão, ontem eu fiquei muito contente porque já não é mais indicação política, já não depende mais de um governador se sensibilizar e dar um selo turístico para o município. Depende de projetos ambiciosos e que há muito tempo Fartura não tem. Então, nós demos um primeiro passo, que é a exigência de um plano diretor, né? Nós já temos, inclusive, contemplado nessa parte turística. E em relação a esse campeonato de pesca embarcada, por exemplo, um torneio, nós precisamos criar definitivamente no nosso município um calendário anual de eventos turísticos. É uma das exigências impostas para que, se Fartura quiser um dia se tornar uma instância turística, tenha que cumprir. Então, eu venho aqui aproveitar a oportunidade que o assunto está em pauta e pedir que comece a se pensar a nível de médio e longo prazo em se planejar um município turístico. Não adianta Fartura ter um potencial enorme turístico, mas os mandatários não planejam isso. Então é preciso planejar, mesmo que seja para os nossos filhos, nossos netos curtirem esse momento. Mas que a gente comece agora a começar a discutir esse assunto e definitivamente começar a atrair projetos e criar condições para que Fartura realmente consiga se tornar uma instância turística. O potencial é enorme, mas o que está faltando um pouco agora é a sensibilização do poder público, a união dos esforços para que, montando projetos, cumprindo todas as etapas necessárias, que a longo prazo, um dia, a gente vai ver, quem sabe, essa cidade se tornar uma instância turística. Aproveitando o ensejo, né, em relação a esse campeonato, esse torneio que a maioria da Timburi e Carlópolis já organiza, aproveitando praticamente a água, né, que tem em abundância, porque não Fartura também tem, né? Muito interessante essa colocação de Vossa Senhoria. Transfiro a presidência ao senhor vereador Mariel Gabelotti. Recebo novamente a presidência e
Solicito a continuidade da leitura. Indicação número 34, 2014. Excelentíssimo senhor presidente, nobres senhores vereadores. Eu, Fernando Emílio Bertoni, no exercício das atribuições inerentes ao cargo de vereador e com fundamento no artigo 66 do Regimento Interno dessa digna Casa de Leis, venho respeitosamente perante Vossa Excelência indicar ao excelentíssimo prefeito municipal, qual seja, senhor Hamilton César Bortotti, para que entre em contato com o setor competente, objetivando reparos urgentes nos 2 redutores de velocidade da saída para Piraju pela continuação da Avenida João Rocha de Andrade. Justificativa. Passando pelos citados redutores de velocidade, podemos perceber que, devido ao passar do tempo e os reparos na pista, estes se tornaram baixos e quase imperceptíveis, perdendo suas funções, como o nome diz, redutor de velocidade. Então, seja providenciado o quanto antes os reparos de acordo com as normas estabelecidas pelas leis de trânsito, evitando problemas e reclamações por parte do motorista, mas, ao mesmo tempo, coibindo o abuso de velocidade e evitando acidentes. Sala das Sessões, 5 de maio de 2014, Fernando Emílio Bertoni, vereador. Indicação número 35, 2014. Excelentíssimo senhor presidente, nobres senhores vereadores. Nós, José Flávio Ribeiro, Fernando Emílio Bertoni, Daniela Rodrigues Viana Diogo, no exercício das atribuições inerentes ao cargo de vereador e com fundamento no artigo 66 do Regimento Interno dessa digna Casa de Leis, vimos respeitosamente perante Vossa Excelência indicar ao excelentíssimo prefeito municipal, qual seja, senhor Hamilton César Bortotti, para que entre em contato com o setor competente, objetivando a prolongação da rede de energia elétrica no final da rua José Garbelotto, esquina com a rua Stanislau Alves da Silva, nas proximidades da entrada secundária do Seminário São Pio X. Justificativa. Recebemos diversas reclamações dos moradores das imediações, os quais reclamam da falta de iluminação no local, favorecendo a permanência de veículos com casais namorando no escuro, o que é desagradável, além de usuários de entorpecentes e até mesmo larápios que aproveitam a escuridão para ficar à espreita para furtar em casas próximas. E tendo recentemente sido construídas mais algumas residências no terreno, ao lado do portão da entrada do seminário, se faz mais necessária a instalação de postes com luminárias para resolver o problema e oferecer maior segurança para estes munícipes, que pagam ou pagarão a taxa de iluminação pública, merecendo o retorno desta contribuição, ou seja, iluminação. Sala das Sessões, 5 de maio de 2014. José Flávio Ribeiro, vereador. Fernando Emílio Bertoni, vereador. Daniela Rodrigues Viana Diogo, vereadora. Indicação número 36, 2014. Excelentíssimo senhor presidente, nobres senhores vereadores. Nós, José Flávio Ribeiro, Fernando Emílio Bertoni e Daniela Rodrigues Viana Diogo, no exercício das atribuições inerentes ao cargo de vereador e com fundamento no artigo 66 do Regimento Interno dessa digna Casa de Leis, vimos respeitosamente perante Vossa Excelência indicar ao excelentíssimo prefeito municipal, qual seja, senhor Hamilton César Bortotti, para que entre em contato com o setor de saúde, objetivando a instalação de uma sala para a coleta de sangue e outros materiais para os exames laboratoriais, no Estratégia Saúde da Família da Vila Nossa Senhora de Fátima. Justificativa. Sabemos que o programa Estratégia Saúde da Família ESF possui algumas características específicas, entre elas não possuir sala de coleta de material para exame laboratorial. Mas, devido ao exposto abaixo, gostaríamos que Vossa Excelência verificasse uma maneira viável para atender esta solicitação, pois recebemos diversos pedidos dos munícipes atendidos pelo programa pedindo a instalação da sala de coleta de material, visto que a maioria dos que precisam deste atendimento são idosos e crianças, os quais possuem dificuldades de se deslocarem até o centro da cidade coletar o material.
Muitos se obrigam a pagar por um táxi para irem até os laboratórios do centro da cidade, gastando um dinheiro que poderia ser utilizado de outra forma, na compra de um pão, uma fruta ou outra coisa necessária. Além do fato do exame ser bem cedo, que obriga essas pessoas a acordarem ainda mais cedo para se deslocarem até o centro. Acreditamos que para a municipalidade não seria tão difícil e nem oneroso montar tal sala de coleta e beneficiaria esta parcela da população. Sala das Sessões, 5 de maio de 2014, José Flávio Ribeiro, vereador, Fernando Emílio Bertoni, vereador, e Daniela Rodrigues Viana Diogo, vereadora. Concedo a palavra ao vereador Antônio Dorivete Gabriel. Senhor presidente, nobres colegas, é bastante pertinente a indicação dos nobres vereadores. Como diz aqui na indicação, a gente sabe que o ESF tem lá suas exigências, né? Agora, aproveitando aqui a indicação dos nobres colegas, se isso for possível lá no ESF da Vila de Fátima, é importante, né, que se pense também nesses 2 ESF que vão ser construídos, que estão sendo, um deles já está sendo construído, então já que se providencie uma sala específica para essa finalidade, que com certeza irá beneficiar toda a população. Parabenizo aí os nobres vereadores pela indicação. Autoriza a Secretaria da Casa que encaminhe as indicações aos setores competentes. Requerimento número 40, 2014. Excelentíssimo senhor presidente, eu, Mariel Garbelotti, no exercício das atribuições inerentes ao cargo de vereador e com fundamento no inciso 9º do artigo 58 e artigo 67, ambos do regimento interno dessa digna Casa de Leis, venho respeitosamente perante Vossa Excelência requerer, mediante aprovação plenária, que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito municipal, qual seja, senhor Hamilton César Bortotti, que se digne informar a esta Casa de Leis a respeito das seguintes indagações. Dos fatos. No dia 21 de dezembro de 2013, o Jornal Sudoeste do Estado, em seu caderno Variedades, publicou matéria com o título "A CIF ornamenta fartura com enfeites natalinos". Esta reportagem informa os leitores que a Associação Comercial e Industrial de Fartura CIF instalou enfeites natalinos com luzes de LED em pontos da cidade. Os locais que receberam os adornos foram o portal da cidade na Vila Nossa Senhora de Fátima, no trevo que dá acesso pela Rua Jerônimo de Andrade, na Chácara Municipal, na Praça Tenente Cassimiro e na Praça da Matriz. Em nota da CIF, na mesma matéria informa o seguinte: estamos investindo aos poucos na decoração natalina da nossa cidade e contamos com a colaboração dos moradores e de todos os comerciantes. Aproveitamos a mão de obra de profissionais da Prefeitura, embelezamos a cidade e também, como uma forma de valorizar o comércio e assim motivar o lojista a aumentar o seu potencial de venda, retribuindo aos clientes pelas compras efetuadas no decorrer do ano. Aproveito a oportunidade para parabenizar e agradecer à CIF pela iniciativa. Mas, voltando aos fatos, observando o portal da transparência, pude perceber que foi efetuada despesa através do empenho 15.385-0-2013, de 20 de dezembro de 2013, na modalidade dispensa de licitação, no valor de R$ 4.600, referente à nota número 16, para serviço de eletricista, e posteriormente, em 27 de janeiro de 2014, foi efetuado o pagamento através de cheque número 139 desta Prefeitura Municipal. Este fato me causou estranheza, pois, conforme comprova o ofício GP número 209/2014, de 22 de abril de 2014, encaminhado por este Executivo em resposta ao requerimento 09/2014 de minha autoria, fui informado que a Prefeitura dispõe de 2 eletricistas efetivos.
Conforme podemos perceber, houve um gasto de R$ 4.600 como serviço de eletricista, sendo que a Prefeitura dispõe destes 2 eletricistas para prestarem serviço à municipalidade e já recebem mensalmente para exercerem esta função. Das indagações. Tomando como base as informações relatadas anteriormente, solicito resposta às seguintes indagações. 1. Conforme retrata a matéria do referido jornal, a ACIF aproveitou a mão de obra de profissionais da Prefeitura. Se este serviço foi executado pelos profissionais da Prefeitura, por que foi empenhada esta despesa de R$ 4.600? 2. Solicito o envio de cópia da referida nota fiscal número 16, referente ao pagamento do empenho número 15.385-0-2013. Frente a isso, cabe a este DIL manter o acompanhamento e fiscalização sobre o caso citado acima, tendo em vista que, além de ser função típica do Legislativo, deve uma resposta aos munícipes que me questionaram sobre o fato ocorrido. Sala das Sessões, 5 de maio de 2014, Mariel Garbelotti, vereador. Requerimento número 41. Transfiro a presidência ao vereador Fernando Emílio Bertone, solicito o uso da palavra. Receba a presidência e conceda a palavra ao senhor vereador Mariel Garbelotti. Senhor presidente, senhores vereadores, eu me considero uma pessoa muito técnica naquilo que eu faço. Eu costumo não fazer nada sem pensar no que eu estou fazendo, porque a gente tem que ter responsabilidade naquilo que faz, principalmente no cargo que a gente exerce. Anteriormente eu encaminhei um requerimento ao Executivo, a qual foi aprovado nessa casa, solicitando uma simples informação. Quantos eletricistas tem a Prefeitura? Veio a resposta prontamente, 2 eletricistas. Perfeito. Eu fiquei indagado, mas espera aí, 2 eletricistas tem a Prefeitura. E um serviço, como eu citei no requerimento, foi feito, a ACIF aproveitando a oportunidade de mão de obra de profissionais da Prefeitura. Tem 2 eletricistas, mas de repente aparece uma nota empenhada de R$ 4.600. Mas espera aí, 2 eletricistas e pagando R$ 4.600? Eu afirmo aqui que essa administração tem feito e não tem medido esforços em economias, tem feito de tudo para colocar a casa em ordem, mas eu não consigo entender, de repente acontece isso. Muitas vezes um determinado setor precisa de um prego e muitas vezes não pode comprar porque não tem dinheiro. Eu acompanho às vezes trabalho do setor de cultura, a qual eu gosto bastante, muitas vezes não tenho dinheiro para contratar uma simples apresentação, mas gasta-se dinheiro desnecessário no meu ver. Então eu só queria entender isso. Eu quero saber se realmente R$ 4.600 foram gastos para essa finalidade, através da nota fiscal que eu estou pedindo. Para me entender. Porque a matéria é bem clara. Aproveitamos a mão de obra de profissionais da Prefeitura. E aparece essa despesa de R$ 4.600. Eu tenho obrigação. Se for 1 centavo, se for 1 milhão, é dinheiro público. E nesse sentido, eu quero entender o que está acontecendo. Se está gastando de uma maneira desnecessária, nada contra os profissionais, tanto é que eu nem citei nomes aqui, eu só quero entender essa matemática. Por isso, peço apoio da casa para aprovarmos esse requerimento aqui nessa noite. Transfiro a presidência ao senhor vereador Mariel Garbelotti. Recebo novamente a presidência, coloco então em votação o requerimento número 40 de 2014. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Requerimento aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 41, 2014. Excelentíssimo senhor presidente, eu, Mariel Garbelotti, no exercício das atribuições inerentes ao cargo de vereador e com fundamento no inciso 9º do artigo 58, artigo 67,
ambos do regimento interno dessa digna Casa de Leis, venho respeitosamente perante Vossa Excelência requerer, mediante aprovação plenária, que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito municipal, qual seja, Sr. Hamilton César Bortotti, que se digne em informar a esta Casa de Leis a respeito das seguintes indagações, dos fatos. A princípio, pode parecer que o conteúdo do presente requerimento já foi alvo de deliberação deste plenário. No entanto, uma análise mais atenciosa e minuciosa demonstra justamente o contrário. Em reunião ocorrida na Câmara Municipal em meados do mês de fevereiro do corrente ano, a qual contou com a presença da Coordenadora Municipal da Educação, a Coordenadora Pedagógica, vereadores e pais de alunos, restou esclarecido que o projeto Espaço Amigo seria transferido da Chácara Municipal para o prédio do Instituto Nossa Senhora da Pureza. Diante disto, os representantes da municipalidade foram questionados sobre os problemas inerentes ao estado de abandono daquele prédio em virtude de seu desuso, bem como das adequações que deveriam ser realizadas para receber de forma correta o projeto de debate. Em resposta, foi esclarecido que a Prefeitura Municipal executaria algumas obras no local e no dia 18 de fevereiro de 2014, a Coordenadoria Municipal da Educação protocolou na Câmara Municipal cópia do ofício número 14/2014, no qual o setor de engenharia da municipalidade, por meio de sua engenheira responsável, senhora Jaina Mirella da Costa Sambonge, informa, segundo suas próprias palavras, que realizei visita no prédio da Casa da Criança para possivelmente abrigar o Espaço Amigo e concluí nessa primeira análise que para o perfeito aproveitamento do local seriam necessárias algumas providências. Então, a engenheira elenca 10 providências a serem realizadas para a adequação do prédio, porém, sem qualquer referência deste custo e de prazo para início e término. Frente à omissão destas relevantes informações, eu e a vereadora Daniela Rodrigues Viana Diogo elaboramos o requerimento parlamentar número 15/2014, onde solicitávamos cópia do projeto de reforma, cronograma de execução das obras e, por fim, a dotação orçamentária para tanto. Qual não foi nossa surpresa quando, em resposta, a Prefeitura notificou que, conforme solicitado, informo que em consulta ao setor de engenharia desta Prefeitura, não há projeto do Espaço Amigo aprovado, assim como cronograma e dotação orçamentária. Por tratar-se de reforma apenas por questões de melhoramentos e adequações, o que não acarretará grandes custos. Em primeiro lugar, causa estranheza existirem duas informações oficiais totalmente antagônicas oriundas da mesma fonte, ou seja, a Prefeitura Municipal. Por outro lado, também é curioso o fato de a Prefeitura não elaborar um projeto de reforma ou estabelecer um cronograma para a execução das obras e, ao menos, efetuar uma previsão orçamentária de despesas. Afinal de contas, são várias as melhorias e adequações que precisam ser realizadas naquele local, sendo almejado que a municipalidade, justamente por trabalhar com dinheiro público, se planeje e se organize, visando a eficiência da prestação de serviço e, em especial, sua economicidade. O mais espantoso é que se sabe que as obras já estão em andamento e, portanto, sem as exigências formais e técnicas necessárias. Qualquer cidadão que for realizar uma obra em sua casa precisa aprovar o projeto na Prefeitura, quanto mais o poder público. Das indagações. Tomando como base as informações relatadas anteriormente, solicito respostas às seguintes indagações. 1. Quais as melhorias e adequações que estão sendo realizadas no Instituto Nossa Senhora da Pureza para acomodar o projeto Espaço Amigo e o respectivo custo? Já existe aprovação do Corpo de Bombeiros para a liberação do local? Justificativa. Frente a isso, cabe a este edil manter o acompanhamento e fiscalização sobre o caso citado acima, tendo em vista que,
além de ser função típica do Legislativo, participei de reunião aberta à comunidade local, onde discutimos o assunto amplamente e, posteriormente, colocou-se em votação um projeto de lei em que autorizamos este Executivo a efetuar a locação deste imóvel, ou seja, demos um voto de confiança para que a Prefeitura efetuasse este serviço. Mas agora apenas queremos a prestação de contas de forma oficial daquilo que se gastou nas devidas adequações, já que o local não pertence à municipalidade, mas o dinheiro investido lá é público. Sala das Sessões, 5 de maio de 2014, Mariel Garbelotti, vereador. Transfiro a presidência ao vereador Fernando Emílio Bertoni e solicito o uso da palavra. Recebo a presidência e concedo a palavra ao senhor vereador Mariel Garbelotti. Senhor presidente, vou estar lendo um texto aqui, solicito autorização para permanecer sentado. Solicitação concedida. Obrigado, senhor presidente. Eu vou, depois de toda essa escrita, eu só quero comentar uma coisinha aqui para entender melhor também. Participei da reunião com os pais, com os funcionários, com muita gente aqui na casa para esclarecimento a respeito da locação do prédio para o Espaço Amigo lá da Casa dos Menores, né? Casa da Criança. E nessa reunião, um dos assuntos foi o que seria feito lá. E a coordenadora da Educação, encaminhou exatamente o que a Câmara pediu. Os vereadores pediram aqui para casa o que seria feito. Mas não veio custo. Mesmo assim, a gente entendendo e compreendendo o que queriam para a realização daquele local, nós demos um voto de confiança e aprovamos aqui a locação, apesar de eu achar que não precisava, mas aprovamos, demos o voto de confiança com a garantia de que viesse depois, nós iríamos cobrar aquilo que está sendo gasto naquilo que não é público. E veio assinada pela engenheira da prefeitura um cronograma do que seria feito. Veio um cronograma, mas não veio o custo. E depois do requerimento que a gente encaminhou para a prefeitura solicitando tal cronograma, projeto, os custos, veio uma resposta dizendo que, conforme solicitado, informo que em consulta ao setor de engenharia dessa prefeitura não há projeto do Espaço Amigo aprovado, assim como cronograma e dotação orçamentária. O setor de engenharia que mandou. Mais uma vez, eu fico sem entender. É uma questão que eu particularmente, que participei daquela reunião, eu me manifestei, coloquei as minhas opiniões, e eu disse claramente que nós íamos cobrar para saber o que está sendo gasto. É um direito, naquilo que se prega no público, transparência. Eu não estou vendo nesse caso. Então, nós pedimos de uma maneira bem sucinta. A Câmara Municipal, não é o vereador Mariel, não. Porque a partir do momento que se aprova um requerimento aqui, é a casa, é a Câmara que está pedindo. E não veio. Novamente estou pedindo. Neste caso agora, peço apoio para que aprovemos mais uma vez, e não o vereador Mariel, mas a Câmara Municipal de Fartura solicita ao Executivo com a aprovação desse requerimento, se assim for. Transfiro a presidência ao senhor vereador Mariel Garbelotti. Peço a palavra, senhor presidente. Recebo novamente a presidência e concedo a palavra à vereadora Daniela Viana. Boa noite a todos, vereadores, senhor presidente, boa noite ao público aqui presente, internautas, ouvintes da rádio. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizá-lo pelas suas palavras, e o senhor tem todo apoio em relação a esse requerimento, e eu só gostaria de reforçar uma coisa que eu fiquei muito triste aqui na leitura deste requerimento e na leitura também da resposta da prefeitura. Confesso que eu fiquei muito decepcionada, né? Quando se coloca aqui, tratar-se, aqui olha,
assim como o cronograma de dotações orçamentárias, não ter, né, por tratar-se de reforma apenas por questões de melhoramentos e adequações, o que não acarretará grandes custos. Eu fiquei muito triste porque, primeiro, eu acho que se você vai gastar R$1 do dinheiro público, já tem que ser justificado. Então, eu acho isso muito feio vir da prefeitura uma resposta dessa. E, assim, o que mais causou estranheza é porque eu fui lá, inclusive no dia que nós fomos votar o projeto, eu apresentei fotos da situação que a casa se encontrava, e eu não acho que vai ficar tão barato assim, quanto a prefeitura também está dizendo. Então, isso mostra o quê? Uma falta de planejamento de fato. Por quê? Eu acho que, de alguma maneira, todo mundo aqui já mexeu um pouquinho na casa, e a gente sabe que se a gente mexer na nossa casa, fiação, parte de piso e pintura, já sai uma fortuna. Imagine uma casa daquele tamanho, que no mínimo tinha que mexer fiação, parte elétrica, parte hidráulica, pisos e a parte estética, né, de pintura. Isso no mínimo para receber as crianças. Então, responder que não acarretará grandes custos é uma coisa relativa, porque o que para mim pode ser barato, para o outro pode ser caro. Mas tratando de dinheiro público, tem que ter essa transparência. Eu acredito sim que o senhor prefeito, ele preza por essa transparência, então eu peço que agora ele realmente faça jus dessa transparência e mande para nós esse orçamento. Então, tem todo o meu voto a favor do seu requerimento, senhor presidente. Obrigada. Coloco, então, em votação o requerimento número 41 de 2014. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Requerimento aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 42, de 2014. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores. Daniela Rodrigues Viana Diogo e Fernando Emílio Bertoni, todos no exercício das atribuições inerentes ao cargo de vereador e com fundamento no inciso 9º do artigo 58 ao artigo 67, ambos do regimento interno dessa digna Casa de Leis, vêm respeitosamente perante Vossa Excelência requererem, mediante aprovação plenária, que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito municipal de Fartura, qual seja, Sr. Hamilton César Bortotti, quem envie a esta Casa de Leis, a título de informação, cópia dos empenhos e das respectivas notas fiscais da empresa Pacheco e Tarelho, desde janeiro de 2013 até a presente data. Justificativa. É dever do vereador estar bem informado para assim melhor esclarecer a população que questiona sobre os fatos. Sala das Sessões, 5 de maio de 2014, Daniela Rodrigues Viana Diogo, vereador, e Fernando Emílio Bertoni, vereador. Coloco em votação o requerimento número 42 de 2014. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Requerimento aprovado por unanimidade de votos. Moção número 16, de 2014. Senhor presidente, senhores vereadores. Os vereadores que esta subscrevem requerem que, após a tramitação regimental, seja consignada a moção de congratulações aos ilustríssimos senhores proprietários da recém-casa inaugurada Casa de Carne Dois Irmãos, parabenizando-os e desejando sucesso. Foi inaugurada semana passada a Casa de Carne Dois Irmãos, sendo mais uma opção para a compra de carnes e derivados para a população farturense, o que é muito bom para o comércio local. Parabenizamos estes jovens empreendedores pela coragem de deixar de serem empregados e passarem a serem proprietários, desejamos ainda muito sucesso. Sala das Sessões, 5 de maio de 2014, Fernando Emílio Bertoni, vereador, João Carlos Ciso, vereador. Coloco em votação a moção número 16 de 2014. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Moção aprovada por unanimidade de votos. Moção número 17 de 2014.
Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador que esta subscreve requer que, após tramitação regimental, seja consignada a moção de congratulações ao excelentíssimo deputado Padre Afonso Lobato, do Partido Verde, pela especial atenção dedicada ao nosso município. Este edil já destinou várias verbas para a fartura, e agora foi a primeira vez do grupo de apoio aos portadores de câncer de fartura ser beneficiado com R$100 mil, que se encontra já na conta da entidade para aquisição de uma van para transporte dos pacientes de nosso município. Esta verba veio em boa hora, pois a entidade há tempos necessita de tal veículo para atender os pacientes. Gostaríamos de agradecer de coração esta atenção, pois às vezes os políticos se esquecem de fartura por ser um município pequeno e distante da capital, mas este deputado age diferente, tendo já conquistado R$360 mil em verbas para a nossa população. Desejamos que continue com esse espírito altruísta, auxiliando o próximo. Sala das Sessões, 5 de maio de 2014, Fernando Emílio Bertoni, vereador. Coloco em votação a moção número 17 de 2014. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Moção aprovada por unanimidade de votos. Projeto de Lei Complementar número 1314, de 30 de abril de 2014. Dispõe sobre transformação de área rural para a zona urbana e dá outras providências. Hamilton César Bortotti, prefeito municipal de Fartura, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a presente lei. Lei, artigo 1º. Fica aprovado a transformação de área rural para a zona urbana de acordo com os croquis e mapas anexos, que passam a fazer parte integrante da presente lei complementar. Artigo 2º. A ampliação da expansão do perímetro urbano tem sua área delimitada conforme descritivos abaixo. Proprietário: José Rodolfo Rocha, município Fartura, área 1,0986 alqueires. Imóvel: Fazenda Juliette Romeu, Gleba A, perímetro 678,79 metros, matrícula 8.385. Inicia-se a descrição deste perímetro de vértice CSP-M 0013, de coordenadas número 7.412.220,81 metros e E 653.438,41 metros, situado no limite da faixa de domínio da Estrada Municipal Secundária, na divisa do sítio São José de Flávio Nóbrega, matrícula 767, código INCRA número 628.034.002.259-3. Deste segue confrontando com o sítio São José, Estrada Municipal FAR 251, Estrada Municipal Secundária, tendo como datum o CIRGA 2000. Todos os azimutis e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano do projeto UTM. Proprietário: José Rodolfo Rocha, município de Fartura, área 10,7061 alqueires. Imóvel: Fazenda Juliette Romeu, Gleba B1, perímetro 2.969,89 metros, matrícula 8.775. Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice CSPM 0017, de coordenadas N 7.412.130.84 metros e E 653.561,96 metros, situado no limite da faixa de domínio da Estrada Municipal FAR 251, de acesso do bairro Lajeado, na bifurcação com a Estrada Municipal FAR 20. Deste segue pelo limite da faixa de domínio da referida Estrada Municipal FAR 251,
Fazenda Juliette Romeu Gleba 20, B2, Estrada Municipal FAR 20, encontra-se representada no sistema UTM referidas ao meridiano central, número 51 WGR, fuso 22, tendo como datum os FIRGAS 2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM. Artigo 3º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei complementar correrão por conta de recursos constantes de dotação orçamentária própria suplementada, se necessário. Artigo 4º. Esta lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Fartura, 30 de abril de 2014. Hamilton César Bortotti, Prefeito Municipal. Coloco em votação, quanto à deliberação, o projeto de lei complementar número 13 de 2014. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei número 4114, de 5 de maio de 2014, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial e dá outras providências. Hamilton César Bortotti, Prefeito Municipal de Fartura, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprove, lhe sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo autorizado a abrir na Coordenadoria Municipal um crédito adicional especial na importância de R$ 160 mil destinado à execução da conclusão do prédio da Escola de Educação Infantil Pró-Infância na unidade orçamentária. Administração Geral, Classificação Econômica, Obras e Instalações. Artigo 2º. Para a cobertura do crédito autorizado, no artigo 1º, será anulada a seguinte dotação do orçamento vigente. Poder Executivo, Coordenadoria da Educação, Educação Básica Infantil, R$ 100 mil. Poder Executivo, Coordenadoria de Administração, Administração Geral, R$ 60 mil. Artigo 3º. Com as modificações descritas no artigo anterior, ficam alterados os anexos do Plano Plurianual PPA e os anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogados as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Fartura, 5 de maio de 2014, Hamilton César Bortotti, Prefeito Municipal. Coloco em votação, quanto à deliberação, o projeto de lei número 41 de 2014. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Solicito aos senhores vereadores que façam as inscrições para efetuarem moções verbais. Conceda a palavra à vereadora Daniela Viana. Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, internautas, ouvintes da rádio. Na verdade, eu gostaria de fazer uma moção que se estendesse à coordenadoria, né, e a equipe da assistência social, juntamente com a coordenadoria da educação e a coordenadoria da saúde. Porque no dia 18 de maio acontece o Dia Internacional Nacional do Combate e Prevenção à Exploração e Violência a Crianças e Adolescentes, a violência sexual a criança e adolescente. E está iniciando, a gente iniciou agora ontem, esta semana, aonde está sendo feito debates, uma apresentação de filmes, de documentários, para que seja trabalhado com as crianças, vai ser trabalhado também os pais, os professores, para que a gente consiga prevenir no nosso município. E é impressionante como, infelizmente, nós temos vários casos no nosso município. Muitas vezes são casos velados, são casos que não são denunciados, são casos que às vezes acontecem dentro da própria família e que nós precisamos extinguir isso no nosso município. Então, eu parabenizo essa parceria, né? Essa semana está sendo coordenada pela Coordenadoria da Assistência Social, mas tem a parceria da educação, da cultura e também da saúde. Então, eu parabenizo por esse trabalho bacana que está sendo feito. E eu também gostaria de estender uma moção, de fazer uma moção de pesar
por um querido amigo da minha família, que é o senhor João Rodrigues Bueno, que faleceu ontem. Eu acredito que o senhor Carlos Riso vai querer também assinar comigo. Essa pessoa foi uma pessoa muito importante. Ele tem vários filhos que contribuem com o nosso município, inclusive. Eu tive a honra dele trabalhar na minha família aí durante muitos anos. Então, ele e toda a família são pessoas muito importantes para a minha família também. Então, Sr. João, muito obrigada por o senhor ter feito parte da minha vida e estendo aí essa moção para uma pessoa que eu acredito que foi de grande valia também para o nosso município. Obrigada. Coloco, então, primeiramente, em votação, a moção de parametrização pela parceria entre coordenadoria e equipe da assistência social, coordenadoria e equipe da saúde e coordenadoria e equipe da educação, referente ao Dia Nacional de Prevenção à Violência Sexual contra Criança e Adolescente. Violência? A semana. A semana, né? Desculpa. Coloco então em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Coloco também, como de praxe nesta casa, o encaminhamento de moção de pesar à família do senhor João Rodrigues Bueno, falecido ontem nessa casa. Solicito que seja registrado em ata também essa moção. Conceda a palavra ao vereador João Carlos Riso. Senhor presidente, nobres colegas, nobres vereadoras, público presente e ouvintes da rádio comunitária. Eu também queria colocar essa moção, a gente tinha conversado já, eu e a nobre colega. Queria mandar essa moção de pesar à família do senhor João Rodrigues Bueno. E era só isso, senhor presidente. Obrigado. Conforme solicitação e costume dessa casa, vai ser encaminhado. Eu solicito apenas que seja passado para a secretaria os dados relacionados a essa moção. Conceda a palavra ao vereador Luciano Pérez. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público aqui presente, ouvintes da rádio comunitária, uma boa noite. Eu gostaria apenas de estar fazendo aqui, como já se tornou praxe nessa Casa de Leis, eu gostaria de estar fazendo, através de uma moção de congratulação, um agradecimento especial ao nosso deputado, presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Samuel Moreira, do PSDB, pelo seu empenho frente ao município de Fartura. Hoje, pela manhã, nós participamos da licitação para a compra de uma ambulância, através de uma emenda parlamentar dele. Nós estaremos realizando também no município a licitação para a compra de uma van, de um veículo van, que os dois estarão sendo disponibilizados para o setor da saúde do nosso município. Então eu gostaria de fazer, através dessa moção, o meu agradecimento como presidente do PSDB local, como membro dessa casa, como cidadão, por esse empenho, principalmente por se tratar de um setor onde a população precisa cada vez mais investimento, que é o setor da saúde. Aproveitando, senhor presidente, a moção, eu gostaria de trazer aqui o convite, hoje participando da licitação, o pessoal que trabalha ali na licitação da Prefeitura Municipal, estenderam o convite a todos os vereadores, todos os munícipes que se interessarem em participar. Amanhã estará sendo realizado mais uma, a partir das 9 horas da manhã. E para estar participando, para estar acompanhando os processos licitatórios dentro da Prefeitura, as portas estão abertas para qualquer vereador, para qualquer munícipe estar participando, assim como eu participei hoje, o vereador Humberto também constantemente está participando. Qualquer vereador dessa Casa de Leis pode estar participando desses trâmites. Obrigado, senhor presidente. Só uma observação, moção de agradecimento ou congratulações? Tá. Então coloco em votação a moção de congratulações estendida ao deputado Samuel Moreira, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, referente a recursos destinados através de emenda parlamentar que possibilitou, vai possibilitar a compra de uma ambulância e uma van para a área de saúde.
Coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Moção aprovada por unanimidade de votos. Nada mais havendo a ser tratado no expediente da presente sessão, declaro a suspensa por 15 minutos para que as comissões permanentes exarem pareceres aos projetos hoje aqui deliberados. 21h32. Passemos à ordem do dia. Solicito a senhora primeira secretária, Daniela Rodrigues Viana Diogo, que certifique a presença dos senhores vereadores, para que seja reiniciada esta presente sessão. Senhor presidente, certifico presença unânime dos vereadores. Havendo número regimental e ainda sob a proteção de Deus, declaro reaberta a presente sessão, comunicando que os projetos hoje deliberados e o projeto de lei legislativo complementar número 1 de 2014 receberam pareceres favoráveis das comissões e estão aptos a serem votados. Comunico que os membros destas requereram primeira e segunda votação dos projetos nesta mesma sessão, o que foi deferido por esta presidência. Concedo a palavra ao vereador João Batista Massaruti. Senhor presidente, nobres vereadores, nossa vereadora Daniela, público presente, obrigado pela presença. Senhor presidente, de conhecimento de todos já os projetos, nesse momento eu requeiro a dispensa da leitura dos mesmos. Conforme solicitação de Vossa Senhoria, coloco em votação o requerimento. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Requerimento aprovado por unanimidade de votos. Obrigado, senhor presidente. Coloco, nós estamos tramitando na casa o projeto de lei legislativo complementar número 1 de 2014. Projeto este que dispõe sobre a organização, reestruturação, transformação, criação e extinção de cargos e salários no quadro de pessoal, tabela de referências e plano de carreiras da Câmara Municipal de Fartura. Este projeto já foi apreciado na 6ª sessão ordinária, foi aberto para a primeira discussão e houve a primeira votação em que o mesmo foi aprovado por unanimidade de votos, nesta 6ª sessão ordinária, realizada no dia 23 de abril de 2014. Neste momento, eu coloco em segunda discussão, visto que o projeto estava sob pedido de vista do vereador Luciano Pérez. Coloco em segunda discussão o referido projeto de lei legislativo complementar número 1 de 2014. Concedo a palavra ao vereador Luciano Pérez. Senhor presidente, eu pediria licença para fazer uso da palavra sentado. Licença concedida. Como na sessão passada eu fiz o pedido de vistas desse projeto, porque eu queria tirar algumas dúvidas, sanei essas dúvidas e continuo com o mesmo posicionamento. Votarei a favor desse projeto, não vou aqui querer criar nenhum tipo de situação que possa, porventura, alguma pessoa falar que o filé está tentando prejudicar algum funcionário dessa casa. Tenho pleno conhecimento da competência de todos aqui dentro, tenho conhecimento de quanto são importantes para essa Casa de Leis e quanto se faz necessário há muito tempo um plano de carreira para esses profissionais da nossa Câmara Municipal. A única observação que eu gostaria de fazer são duas coisas aqui que me chamou a atenção. Deixa eu pegar aqui, no artigo 15, na seção 2, onde fala da promoção por merecimento, aqui tem os vários critérios que a Câmara Municipal vai adotar para fazer a promoção por merecimento dos funcionários da casa, num percentual de 5% no seu salário, e observando a avaliação feita de 3 em 3 anos. Aqui tem vários aspectos, né, conhecimentos técnicos, capacitação, tempo de serviço prestado na Câmara, tal. Todos critérios que vão credenciar o funcionário para ter ou não direito a esses 5%. O que me chama a atenção é que no final desse artigo, fala quais vão ser os critérios, mas não fala quem vai estar fazendo essa avaliação. Um dos itens que tem aqui,
que a pessoa, o funcionário dentro da Câmara, para ter esse merecimento, tem que ter atenção ao serviço, né? Então isso me preocupa, porque nós não sabemos quem vai avaliar, como é o grau de afinidade com o funcionário. Então isso é uma das coisas que estão vagas nesse projeto. E uma das coisas mais principais, ao meu ver, é aqui, com relação a 90 dias, se eu não me engano, mais ou menos, foi discutido muito aqui nessa Câmara, foi discutido muito na cidade sobre um projeto que a Prefeitura enviou, falando sobre algumas redenominações de cargos, alguns cargos comissionados do município. E eu lembro aqui, eu não me manifestei com relação a isso, mas eu percebi que alguns colegas se manifestaram ferrenhamente contrários ao projeto da Prefeitura, dizendo que estava sendo analisado naquele caso. A pessoa, fulano de tal está no tal cargo, vamos ver qual é a qualificação dela, qual a escolaridade que ela tem para a gente estar exigindo. Isso foi bastante debatido por parte, até que o prefeito chegou a retirar o projeto. Posso concluir? Tá. Concluindo, senhor presidente, então foi falado bastante sobre isso, sobre estava sendo analisado a pessoa, não a real necessidade, falando muito sobre a capacitação, sobre você ter ou não um curso superior. E hoje eu vejo que chega na nossa Câmara um projeto praticamente idêntico, onde foi se analisado as pessoas dentro dessa Câmara, qual é a escolaridade que ela tinha para fazer exigência para o setor. Outra coisa que me chama a atenção é com relação aos cargos comissionados da Câmara Municipal de Fartura. Em nenhum deles, à exceção do procurador jurídico, existe a exigência de ensino superior. Então eu pergunto para os vereadores, a mesa diretora da Câmara Municipal que estão apresentando esse projeto, se para vocês, pau que dá em Chico, não dá em Francisco. Por quê? A Prefeitura, há 90 dias atrás, fez um projeto similar a esse, e vocês, direito legítimo, questionaram, fizeram todas as argumentações, movimentaram vários órgãos do município, até que foi feita a retirada desse projeto. E hoje, um projeto que não exige em nenhum cargo de comissão da Câmara Municipal escolaridade, e os cargos que já existentes, foi visto, esse funcionário tem esse ensino, então vamos exigir esse. Esse não tem, não vamos exigir. Então era o que eu gostaria de destacar nesse projeto, mas destaco também que o meu voto é favorável ao projeto e agradeço a atenção de todos. Eu transfiro a presidência ao vereador Fernando Emílio Bertoni e solicito o uso da palavra. Recebo a presidência e concedo a palavra ao senhor vereador Mariel Garbelotti. Senhor presidente, respeito muito a vossa posição, senhor vereador que me antecedeu, mas assim, eu estou até estranhando esse posicionamento, até porque todos aqui tiveram a possibilidade de se manifestar a qualquer momento nas reuniões que a gente teve internamente, e em nenhum momento eu ouvi isso. É estranho. Eu, como membro da Câmara, da mesa diretora, eu estou estranhando também porque nenhum dos cargos comissionados existentes no projeto são cargos de chefia, de direção. Assistente de serviços gerais, nós vamos exigir superior, é diferente da realidade da prefeitura, que trata-se de cargo comissionado, de chefia, direção. E para cuidar de um município amplo como o nosso, né, não desmerecendo a nossa casa, mas são 7 funcionários existentes aqui. Segundo, que os cargos aqui de supervisor de informática, que trata de um cargo de chefia de um setor, ensino superior em letras e conhecimento, além de tudo, em informática. Diretor-geral, formação superior nas áreas contábeis, direito e tudo mais. Procurador jurídico, formação em direito com registro. Eu estou estranhando isso. Eu acho injusto porque Vossa Excelência, Vossa Senhoria teve toda a oportunidade de se manifestar nas discussões internas aqui e de repente joga, a meu ver, uma coisa infundada. Ninguém está aqui cuidando de situações de 2 pesos e 2 medidas, não. Até porque Vossa Senhoria tem o poder
de, como vereador, apresentar emenda. Qualquer emenda poderia corrigir qualquer dúvida de Vossa Senhoria aqui. Então, não vejo sentido nessa situação. Eu entendo que esse projeto aqui não é da mesa, é da Câmara. Todos tiveram a oportunidade de estudar, analisar, discutir, e de repente, na primeira votação não se falou nada. De repente vem com uma situação dessa. É direito, sem problema nenhum. Isso aqui é um trabalho elaborado pela casa, por funcionários capacitados e que teve o aval desta casa. Ninguém aqui está querendo criar polêmica, mas eu acho injusto vir num momento desse e vir com esse tipo de colocação de uma coisa que não tem nada a ver com a prefeitura. Nós estamos votando a nossa situação interna aqui da casa. Desculpa, nobre vereador, o meu posicionamento, mas eu aceito, é um direito de Vossa Senhoria, mas é injusto no meu ver, porque de repente aqui, isso tudo poderia ter sido poupado nas reuniões internas que a gente teve aqui, nas discussões internas. Não vejo necessidade de ficar discutindo isso, porque todos tiveram a oportunidade de apresentar, discutir e colocar a emenda que fosse. Todos tiveram essa liberdade e estão aqui para dizer da razão ou não. Não estou aqui defendendo ninguém, é um projeto, eu sou apenas um dos 9 vereadores dessa casa. Estou de passagem, mas tentamos fazer o melhor projeto possível. Falhas, temos sem dúvida nenhuma. E nossa responsabilidade era corrigir essas falhas através das emendas que Vossa Senhoria teve a oportunidade de fazer e não fez. Desculpa. Transfiro a presidência ao senhor vereador Mariel Garbelotti. Recebo novamente a presidência e concedo a palavra ao vereador João Carlos Riso. Peço a palavra e passo a palavra ao O senhor concede uma parte? Eu só gostaria aqui, para finalizar esse assunto, de dizer o seguinte: ninguém está querendo criar polêmica, não. Eu só não consigo entender quais são os critérios que sempre são adotados. A Câmara Municipal de Fartura, já há algum tempo, ela parece que ela vive em um mundo completamente diferente do que o nosso município, o que acontece no nosso município. Nós passamos por um tempo, eu não vou aqui citar nome nenhum de funcionário, mas o senhor presidente, o senhor sabe muito bem as adequações que estão sendo feitas aqui, e onde está exigindo, onde não está e por que não está. Eu falo que, quando o senhor citou que não tem nada a ver com a prefeitura, o senhor está equivocado, porque a vida inteira nós ouvimos, como eu falei aqui no começo, nós estávamos precisando de uma reestruturação, um plano de carreira para os funcionários da Câmara Municipal. Perfeito. Só que a vida inteira nós ouvimos, vamos seguir o que o funcionalismo público segue. Isso foi com licença maternidade, com licença paternidade, com tudo, a vida inteira. Aí nós vemos aqui, o funcionalismo público, para esse mesmo merecimento, para que ele tenha direito a todas, atendendo todas essas praticamente mesmas exigências, ele tem direito a 2,5% nos seus vencimentos. A Câmara Municipal vai ter 5%. Então, por que não se segue e por que tanta diferença, sabendo que se tratam de funcionários praticamente todos municipais? Então, a Câmara Municipal de Fartura, já há algum tempo, ela vem vivendo num mundo completamente diferente da Prefeitura. Nós vemos a dificuldade que se encontra para administrar uma cidade, principalmente na questão financeira, que não está sendo fácil. E aí a Câmara Municipal é 5, sempre um aumento um pouco maior. Então, essas coisas que me deixam nessa grande dúvida. Era só isso que eu gostaria de colocar. Não quero prejudicar e não vou nunca prejudicar funcionário público municipal ou funcionário da Câmara Municipal. Eu só gostaria. E não apresentei emenda já para isso. Para nenhum ficar falando, você viu o que o Filé fez, o que o Filé deixou de fazer? Não, não vou apresentar. É o que vocês acham. Nós somos minorias aqui, como eu já ouvi. 5 é mais do que 4, nós vamos abaixar a cabeça e ficar quieto. Infelizmente, essa é a nossa sina na Casa de Leis. Peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra à vereadora Daniela Viana. Para falar sentado. Concedido. Senhor presidente, nobres vereadores, eu gostaria de parabenizar a Câmara por esse projeto. Por quê? Como meu nobre colega falou, 5%. Eu acho assim, sabe, esses dias até mesmo...
E aqui, isso. Quando eu fui, na sessão anterior, que nós votamos, inclusive a criação dos cargos de enfermeiros do SF, eu questionei isso até com alguns colegas aqui. Poxa, mas por que o salário é o dobro ou mais do que o salário de outros profissionais com o mesmo nível de curso superior? E alguns colegas falaram para mim, mas Daniela, a gente não tem que abaixar, a gente tem que tentar subir para que consiga ter até mesmo uma comparação mais ou menos assim, para a gente conseguir melhorar cada vez mais. Então, eu defendo sim essa porcentagem, porque eu acho que a prefeitura podia se espelhar nisso. Já que a Câmara deu esse exemplo, por que a prefeitura não faz a mesma coisa, valorizando mais ainda os seus funcionários? Então, ao invés da gente andar para trás, eu acho que a gente tem que andar para frente. E, meu nobre colega Luciano Pérez, eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu fui uma das pessoas que mais defendi a questão de curso superior para coordenadores. Eu tenho esse meu ponto de vista, eu acredito que deve ser, tá? Pode ser questionado, cada um tem a sua opinião, mas eu tenho vários motivos que eu não vou entrar aqui para defender isso, tá ok? E aqui, pelo que eu entendi, a primeira coisa que eu fui ver foram duas coisas, a questão do curso superior e a questão da descrição de função. E pelo que eu percebi, se enquadra dentro do que eu penso dentro da prefeitura. Porque as exigências de chefia está contemplando o curso superior. Agora, o que não for coordenação, o que não for ter essa chefia acima do que é necessário, realmente não é necessário o curso superior. Eu defendo o curso superior para coordenadores, para a chefia plena, que é o que está contemplando aqui o projeto. Então, eu não vejo essa disparidade, eu não vejo esse problema em relação à prefeitura. Senão, eu teria sido uma pessoa que teria apontado isso e teria defendido, porque o senhor sabe que eu falei já muito sobre isso. Então, eu vou votar a favor desse projeto. Eu gostei desse projeto particularmente, porque a Câmara está tendo essa iniciativa de regularizar o que precisa. Eu ouvi muito a questão do cargo comissionado de procurador jurídico, inclusive eu fui questionado por advogados de dentro da prefeitura muitas vezes. Está se regularizando para que se tenha o concurso. Então, eu não vejo motivo para que esse projeto não seja aprovado. E, pelo contrário, eu acho que é um projeto transparente, um projeto... Estou terminando, senhor presidente. Como o senhor presidente colocou, foi discutido em vários momentos, com todo respeito. Eu acho que se a gente não gosta, a gente pode fazer emenda, foi uma opção do senhor não fazer, mas eu acho que a gente tem que andar para frente. Então, se a Câmara está conseguindo fazer com que os funcionários sejam mais valorizados, então que a Prefeitura siga esse exemplo e valorize também mais os seus funcionários. Obrigada, senhor presidente. Coloco em segunda votação e redação final o projeto de lei legislativo complementar número 1 de 2014. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Projeto aprovado por unanimidade de votos, despacha a sanção do senhor prefeito municipal. Coloco em primeira discussão o projeto de lei complementar número 13 de 2014. Projeto que dispõe sobre a transformação de área rural em zona urbana e dá outras providências. Esse projeto, discutimos na deliberação, propriedade de José Rodolfo Rocha, fazenda Juliet Romeu, Gleba A, com uma área de 1 hectare, .0986. Coloco em primeira votação o projeto de lei complementar número 13 de 2014. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Coloco em segunda discussão o referido projeto de lei complementar número 13 de 2014. Coloco em segunda votação e redação final o projeto de lei complementar número 13 de 2014. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos, despacha a sanção do senhor prefeito municipal. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 41 de 2014.
Projeto que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 41 de 2014. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Coloco em segunda discussão o referido projeto de lei número 41 de 2014. Concedo a palavra ao vereador Luciano Pérez. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, eu sinceramente me sinto meio desconfortável em estar votando um projeto desse. Não vou votar contra, porque eu sei o motivo que esse projeto está vindo para a nossa Câmara, mas é lastimável a gente ter que aprovar suplementação adicional para a conclusão daquela creche que está lá no bairro Bela Vista, sabendo que nós tínhamos um orçamento, nós tínhamos um prazo para a entrega daquela creche, e já se fazem mais de 7, 8 anos que aquela obra está lá daquele jeito, não atende uma criança, muito pelo contrário, atende vândalo, destruindo cada vez mais aquele espaço. Então, um vereador ter que votar uma suplementação para tentar corrigir um erro que há muito tempo vem acontecendo no nosso município, a falta de zelo ao patrimônio público, uma obra que estava orçada em praticamente R$1 milhão, está lá parada, e o pior, que se a Prefeitura de Fartura não não aprovar esse projeto aqui, não tiver mais esse recurso para terminar aquela obra, Fartura está correndo sérios riscos de perder a sua CND e não receber mais um centavo ligado à educação. Então, como eu falei, me sinto desconfortável por saber a falta de zelo que fizeram nessa obra, que era para estar atendendo crianças já há muito tempo no nosso município. Mas vou votar a favor, porque eu não quero que isso aconteça, quero que Fartura caminhe, que essa obra termine, atenda as nossas crianças. Nós sabemos que o bairro Bela Vista é um bairro carente de escolas, então nós temos certeza que vai vir para agregar a população daquele bairro. Então, por isso, eu vou votar a favor. Eu citei até aqui que eu estaria trazendo para vocês o relatório final que foi feito dentro da Prefeitura de Fartura, só que já foi entregue ao Ministério Público, já está sendo investigado tudo o que foi gasto naquela obra. Então, eu vou deixar para o Ministério Público para que ele faça as devidas cobranças a quem tiver que cobrar e puna quem tiver que punir. Quem não pode ser punido é o cidadão farturense, com falta de creche, não pode ser punido com dinheiro público estando parado numa obra daquele porte, infelizmente, no nosso município. Transfiro a presidência ao vereador Fernando Emílio Bertoni e solicito o uso da palavra. Recebo a presidência e concedo a palavra ao senhor vereador Mariel Gabelotti. Vereador Luciano Pérez, muito bem lembrado dessa situação, visto que a gente participou em conjunto no mandato passado, nesta casa, e esse assunto foi muito discutido aqui na casa. Eu também, voto tranquilamente nesse projeto, com tristeza, sem dúvida, até porque esse valor de R$160 mil não vai poder entrar na prestação de conta como investimento em educação. E, sem dúvida nenhuma, faz falta. Vai ter que tirar esse dinheiro de reserva de contingência e de obras e instalações da administração geral. Acarreta numa certa dificuldade para o executivo, porque vai dispor de um dinheiro que poderia estar sendo investido em outra situação. Primeiro, queria dar os parabéns pelo trabalho desenvolvido pela engenheira, que infelizmente já foi embora, a Jaina, que conseguiu colocar em ordem a documentação de tudo aquilo lá e que está possibilitando que a Prefeitura possa estar fazendo essa situação de conclusão da obra. Mas eu queria também deixar aqui tranquila a população em relação aos procedimentos que foram feitos e que hoje o Ministério Público já está apurando as irregularidades encontradas naquela obra. Eu fiz o encaminhamento, primeiramente, já
anterior, no primeiro mandato meu como vereador, já fiz alguns apontamentos, já estava tramitando uma ação no Ministério Público, e depois com o envio do relatório da Prefeitura Municipal, a Câmara Municipal também enviou, e já recebi comunicado da instauração de inquérito civil. Então, o promotor, Dr. Gustavo, que também infelizmente já foi embora, instaurou inquérito, e a gente espera que, se houveram as irregularidades que foram apontadas no relatório, e se houver as irregularidades que eu constatei e consegui documentar e foi encaminhado, que as pessoas envolvidas sejam punidas, porque realmente é muito triste ver uma obra federal não sendo concluída em virtude de problemas financeiros causados por irregularidades apontadas na obra. É muito triste realmente, e sem dúvida nenhuma, esta casa tem que sempre se manifestar nesse sentido. Quando tiver que criticar, a gente tem que criticar. Quando tiver que agradecer e parabenizar, a gente tem que parabenizar. Infelizmente não é esse o caso. É um caso triste que a gente está votando para corrigir um problema sério que foi causado aos munícipes aqui no município de Fartura. Transfiro a presidência ao senhor vereador Mariel Garbelotti. Recebo novamente a presidência. Coloco em segunda votação e redação final o projeto de lei número 41 de 2014. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Projeto aprovado por unanimidade de votos, despacha a sanção do senhor prefeito municipal. Nada mais havendo a ser tratado na ordem do dia, passamos à parte da palavra livre. Solicito aos senhores vereadores que façam suas inscrições para o uso da palavra. Conceda a palavra ao vereador Antônio Dorivete Gabriel. Senhor presidente, muito rapidamente, gostaria aqui de agradecer a presença dos agentes comunitários lá do bairro do ESF Vila Nossa Senhora de Fátima e Parque das Flores. A gente sabe que encontra aqui nas mãos do senhor presidente um ofício desses profissionais pedindo que nós vereadores, que a gente apoie eles numa luta que eles travam há muito tempo. Acho que não seria nem necessário a gente estar aqui falando das inúmeras vezes que nós estivemos juntos com esse pessoal, aqui nesta casa, com a presença do presidente, né, do sindicato deles. Tivemos aqui junto com o jurídico da prefeitura da legislatura passada, tivemos aqui junto com o jurídico dessa casa, numa luta para tentarmos regularizar a situação desse pessoal. Antes da sessão, estive aí com o Oscar, meu grande amigo, que mostrava fotos do ano de 2009, é isso, Oscar? Em que esteve presente aqui em nossa cidade o presidente da Casa de Leis da cidade de Lins, acompanhado de alguns agentes comunitários, e o Oscar me informava que o presidente lá hoje é prefeito da cidade de Lins. Mais uma vez, sobrou para essa administração tentar solucionar esse problema desses grandes profissionais. Eu acho que eles sabem da minha luta, de tudo que a gente vai continuar tentando fazer por eles. Eu acho que a prefeitura tem que esgotar todas as possibilidades, através de seus jurídicos, para resolver esse problema. Amanhã mesmo estarei conversando com o senhor prefeito. Eu acho que existe possibilidade para que eles continuem exercendo as suas funções.
Eu acho que nós temos que sentar mais uma vez, Oscar e colegas lá do SF. Acho que temos que sentar mais uma vez com o senhor prefeito, com o coordenador de saúde, o Pedro Armando, temos que sentar com os jurídicos da nossa prefeitura. Existem aí cidades que já conseguiram fazer, né, resolver seus problemas, por que não fartura também tentar resolver essa situação da melhor maneira possível. Então, acho que não há necessidade de eu ficar falando aqui do meu apoio a todos vocês. Era isso, senhor presidente. Conceda a palavra à vereadora Daniela Viana. Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente. Infelizmente, eu vou falar uma coisa que eu fiquei muito chateada, porque nós já estamos fazendo aí requerimentos, indicações, e eu gostaria de fazer um pedido aos meus nobres colegas, que a gente enviasse um ofício para a prefeitura em relação a esse abaixo-assinado, tá? Que moradores residentes no bairro Jardim Paraíso, em Fartura, solicitaram do senhor prefeito, que foi protocolado no dia 23 de abril e que até agora não se teve resposta. Então, os cidadãos estão pedindo a instalação de iluminação pública no final da Avenida Sidney Carvalho, instalação de redutores de velocidade nas ruas Juraci, Claudino, Leonel Romano e João Jacques Ribeiro, instalação de placas de sinalização de trânsito, serviço de limpeza pública. Então, gente, assim, são coisas tão básicas, tão óbvias, que eu teria vergonha, se eu fosse prefeita de Fartura, receber um abaixo-assinado para pedir limpeza pública, para pedir lombada, para pedir sinalização de trânsito. Eu acho que é uma coisa tão clara e tão fácil de se fazer que eu ficaria com vergonha. Então, eu gostaria de pedir aos meus nobres colegas, esse ofício já está com o prefeito, mas como não houve resposta, hoje mesmo eu conversei com o senhor Sebastião e ele me disse que não houve nenhuma resposta. Eu gostaria de mandar o ofício em anexo com esse abaixo-assinado, porque agora não é nem só nós, tem um abaixo-assinado que estamos pedindo aqui. Então, eu gostaria para que realmente, através desse ofício, com esse abaixo-assinado, o senhor prefeito tome essas providências, que eu acho que não é tão difícil. Outro assunto que eu gostaria de colocar aqui, já desde o começo do ano, vem essa questão dos agentes de saúde, né, comunitários. E eu tenho ficado cada dia mais indignada. Eu trabalho com eles e eu vejo o carinho que eles atendem as pessoas, o dia a dia deles, de sol em sol, sair na rua, tá? Andar para lá e para cá, com todo carinho, com toda atenção. Se você estiver lá no SF, você vê o amor que os pacientes tratam esses profissionais. Então, eu acho que a gente pegar esses profissionais, simplesmente falar, vocês têm que prestar concurso, é ofensivo no mínimo. No dia que nós conversamos a respeito da negociação do aumento da cesta, do Vale Sexta, eu fiz uma pergunta para o senhor prefeito, como ficaria a situação desses grandes profissionais? Ele, infelizmente, me respondeu que o jurídico, o doutor Júnior, disse que não podia passá-los automaticamente, porque eles não tinham nada que comprovasse o processo seletivo, e que eles teriam que fazer o concurso. Então, eu saí de lá muito triste e comecei a conversar com esses profissionais. E eu pedi que o Oscar me passasse toda a documentação para a gente ter esse papo aqui na Câmara. Por quê? Eu gostaria, fico muito feliz que esse ofício vai ser enviado, porque às vezes o jurídico da prefeitura não está sabendo todo esse bolo de documentação que tem. O Oscar disse que mandou, mas às vezes não deu tempo de ler. Então, se não deu tempo de ler, agora eles vão poder ler com mais calma. Por quê? O que nós temos em mãos aqui? Nós temos 2 decisões judiciais. Uma da Vara do Trabalho de Teodoro Sampaio, do município de Rosana, e um recurso do Tribunal Regional do Trabalho. E ambos foi admitido a integração dos agentes comunitários de saúde de forma direta. Ué, o jurídico nosso não sabe? Então,
vai saber agora porque está indo junto. Além disso, nós temos um processo do Tribunal de Contas de São Paulo em relação à Santa Cruz, do Rio Pardo, também admitindo a contratação direta. Jurídico não sabe? Agora ele vai saber, porque está indo junto. Além disso, nós temos duas leis do município aqui do lado, Piraju. Piraju pode, fartura vai poder também. Então, além disso, de Santa Cruz, está indo junto se o jurídico não sabe. Outra coisa que nós temos, que foi alegado pelo senhor prefeito, que não houve um processo de seleção. Não estou aqui para julgar a administração passada, não estou aqui para julgar ninguém, a administração presente, quem sou eu para julgar qualquer coisa? O que eu sei é que existe uma declaração da Rádio Nova Voz, aonde eu gostaria de pedir licença aqui para os senhores, para eu ler essa declaração. No mês de fevereiro de 2001, a Rádio Nova Voz realizou a divulgação e entrevista para convocação de agentes comunitários para a instalação do programa Saúde da Família. Na época, foram convocados os moradores do bairro Nossa Senhora de Fátima e Parque das Flores para entrevista com as enfermeiras do posto de saúde. Documento da Nova Voz. Além disso, nós temos uma declaração, até no momento, né, que era na época, Dr. Luciano Domingos Fioreto, onde ele declara que houve um processo seletivo, tá? Onde foi realizada entrevista para avaliação e posterior admissão de agentes comunitários de saúde. Então, e quem fez essa entrevista? A senhora Ana Luísa Becker Fioreto, Regiane Medeiros, além da encarregada do posto de saúde, Antônia Ramagnoli. Então, gente, assim, eu não sei que mais documento que o jurídico da prefeitura tem para fazer uma coisa tão simples, aonde está na lei, porque pela emenda constitucional número 51, de 14 de fevereiro de 2006, coloca que parágrafo único. Os profissionais que na data de promulgação desta emenda, em qualquer título, desempenharem as atividades de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias na forma da lei, ficam dispensados de se submeter ao processo seletivo público, ao que se refere o parágrafo 4º do artigo 198 da Constituição Federal, desde que tenham sido contratados a partir de anterior processo seletivo, processo de seleção pública efetuado por órgãos ou entes da administração direta ou indireta do Estado, Distrito Federal ou município ou outras instituições com a efetiva supervisão e autorização de administração direta dos entes da Federação. Então, basta o quê? Basta uma certidão da Prefeitura atestando que esses profissionais competentes, que merecem todo o nosso respeito, que estão sendo desrespeitados, eles passaram por uma seleção e que eles têm isso documentado através dessas duas declarações que eu dei, no mínimo. O jurídico, a prefeitura não está respaldada em meio. Tá, gente, olha, tudo isso daqui são jurisprudências que podem ser usadas. Como que o senhor prefeito me disse há 20 dias atrás que o jurídico da prefeitura, Dr. Júnior, que o jurídico havia dito que não podia fazer essa transição? O que vai acontecer? Eles vão entrar com recurso, a prefeitura vai fazer um concurso, caso aconteça de algum deles não passar, eles entram com recurso, vão receber uma bela indenização, ainda vão ter que voltar, estou encerrando, senhor presidente, vão ter que voltar para o cargo, a prefeitura vai gastar com indenização, vai gastar de ter um funcionário a mais sem precisar, e aí, para quê? Por quê? Então, tem jurisprudência, tem lei que respalda, é só querer, é só vontade, na minha opinião. Então, eu realmente fico muito feliz desse ofício, peço o apoio de todos aqui, porque é justo. A gente não está pedindo um favor, a gente está pedindo justiça e que realmente a justiça seja feita. E sem onerar os cofres públicos, porque uma indenização desnecessária vai onerar, um funcionário a mais sem tanta necessidade também vai onerar. Então, muito obrigada, senhor presidente. Agradeço. Na condição de presidente da casa, eu recebi, em instantes atrás, cópia do ofício 122 de 2014,
em que trata do assunto discursado pela Vossa Senhoria. E eu solicito, como é uma proposta de encaminhamento aqui na casa, eu solicito, nobre vereadora, que Vossa Senhoria faça a leitura desse ofício para que os vereadores aqui presentes possam tomar ciência do teor do ofício e, se possível, o desejo de cada um de vocês possa estar assinando em conjunto com os vereadores que assim forem fazer o encaminhamento ao Executivo Municipal. Por favor. Ofício, Câmara Municipal Fartura, número 122, 2014. Assunto: Agentes Comunitários de Saúde. Fartura, 7 de maio de 2014. Nós, vereadores infraqualificados da Câmara Municipal de Fartura, Estado de São Paulo, no regular exercício das funções inerentes ao cargo parlamentar, vimos respeitosamente perante Vossa Excelência requerer que efetue, com o cuidado e primor necessário, a análise do pedido de integração dos agentes comunitários da saúde contratados inicialmente pela Santa Casa de Misericórdia de Fartura ao quadro de funcionalismo público municipal nos moldes das disposições contidas na Emenda Constitucional número 51/2006 e da Lei Federal número 11.350/2006. Com base na legislação citada, os agentes que assumiram suas funções mediante processo de seleção simplificado possuem o direito de serem admitidos como servidores públicos de forma direta, independentemente da realização de concurso público. Nesse sentido, fazemos a juntada de cópias de sentença proferida nos autos número 0000825-55.2013.5.15.0127, documento 1, a qual tramitou na Vara do Trabalho da cidade de Teodoro Sampaio, movida por agente comunitário de saúde, em face da Prefeitura Municipal de Rosana. Corroborando com esse posicionamento, destacamos a decisão proferida do recurso do TRT São Paulo, número 000010030201250203332, documento 2, julgado pela 9ª turma, tendo como recorrente agente comunitário da saúde como recorrido o município de Juquitiba. Além disso, também anexamos cópia de parecer do processo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, número 001107/004/12, documento 3, versando sobre a análise das contas da Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo, em virtude da incorporação dos agentes do poder público de forma direta. Aproveitando o ensejo, trazemos à baila a Lei Complementar número 309/2009, da cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, documento 4, e a Lei número 3.428/2010, da Estância Turística de Piraju, documento 5, ambas estabelecendo a integração dos agentes comunitários da saúde ao respectivo poder público nos moldes da legislação mencionada anteriormente. No caso específico de nossa cidade, existem alguns documentos que fornecem lastro probatório considerável sobre a realização de processo de seleção simplificado para a admissão dos agentes em questão. São eles: a. Comprovante de divulgação na Rádio Nova Voz da convocação dos moradores dos bairros Vila Nossa Senhora de Fátima e Parque das Flores para participarem de entrevistas com as enfermeiras do posto de saúde, visando a instalação do programa Saúde da Família, documento 6. B. Declaração do coordenador municipal da saúde da época, Dr. Luciano Fioreto, ratificada pelo prefeito em exercício na ocasião, atestando a realização de seleção para admissão dos agentes comunitários, documento 7. Como se ainda não fosse suficiente, as profissionais da área da saúde encarregadas da realização do processo de seleção dos agentes são testemunhas vivas e presenciais dos fatos, quais sejam Ana Luísa Becker Fioreto, Rejane de Medeiros e Antônia Romagnoli.
Caso esse não seja o entendimento de Vossa Excelência, mesmo diante da vasta prova existente, rogamos que, ao menos, aplique aos agentes em tela as disposições do artigo 10 da Lei Federal número 11.350/2006, garantindo-lhes a prevalência de contrato de trabalho por prazo indeterminado e com as garantias específicas para o caso da rescisão. Sem mais para o momento, e certos de vossa compreensão ao assunto em debate, elevamos votos de autoestima e consideração. Mariel Garbelotti, presidente. Fernando, veja quem vai assinar, né? Pois vai. Quem for assinar, quem por favor puder assinar, a gente agradece. Eu transfiro a presidência ao vereador Fernando Belibertoni e solicito o uso da palavra. Recebo a presidência e concedo a palavra ao senhor vereador Mariel Garbelotti. Senhor presidente, eu solicito autorização para permanecer sentado. Autorização concedida. Obrigado. Primeiramente, eu gostaria aqui de agradecer a presença de todos ainda nesta hora. E antes de notícia ruim, eu gostaria de dar uma boa. Antes de vir para casa hoje, para a Câmara, eu estava assistindo a TV Câmara e a Câmara dos Deputados aprovou a criação do Piso Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde. Uma conquista enorme para a categoria. O valor não é o que queriam, mas é uma evolução. O Piso Nacional de R$ 1.014 foi aprovado hoje na Câmara por unanimidade. Eu acompanhei a votação, foi discursos acalorados lá, com a presença de muitos agentes comunitários, e é uma boa notícia, e eu gostaria que cada um de vocês aqui nessa casa, né, assim que o projeto passar pelo Senado, que acredito que seja aprovado também, e tiver a sanção da presidência da República, que vocês possam usufruir desse benefício, porque é o desejo da nossa cidade. Esse ofício que foi lido aqui, muitos que escutaram podem não entender nada dessas questões legais, dessa legislação. Existe, na verdade, jurisprudência. O que significa isso? Existe uma Constituição que, através da Emenda Constitucional 51 de 2006 e também da Lei Federal 11.350 de 2006, que possibilita a continuidade do serviço prestado pelos agentes comunitários de saúde no país. Muitos municípios, cumprindo a legislação, implantaram e efetivaram os seus profissionais. O caso de fartura é uma das exceções que ainda, né, a gente já está discutindo isso já em relação a mim no meu mandato passado já, e já estamos há um ano e meio praticamente deste mandato, e continua sem solução. Muita jurisprudência está sendo anexada neste ofício. Jurisprudência que possibilita que a prefeitura, através do seu departamento jurídico, esteja procurando meios legais, e aqui tem meios legais de poder permanecer com os serviços prestados de cada um de vocês aqui, que prestam esse serviço aqui no município. Além do mais, tem um fato que me preocupa muito. Inclusive está indo esse documento também. É uma sentença no município de Rosana. E o município foi condenado por uma agente de saúde que foi demitida. Rescindiram o contrato dela. E o município foi condenado, a princípio, R$28 mil para pagar, chamar a funcionária de volta e arcar com R$28 mil. Fora as outras situações que constam aqui na sentença. Todo o salário devido de tanto a tanto, 13º proporcional, fundo de garantia, indenização por danos morais, honorários. Isso me preocupou. Por quê? Porque o município lá foi teimoso e não quiseram cumprir a legislação. E a sentença foi pesada. Uma agente, uma só. E
a juíza respaldou legalmente o caso, através dessas duas legislações, através de toda a possibilidade, e uma das legislações diz exatamente que o agente comunitário de saúde é um caso específico garantido pela Constituição. Ele não pode ser demitido, não pode ser rescindido o seu contrato, porque a lei inverteu, o tempo determinado passou para tempo indeterminado. Pode se demitir? Sim, em 4 motivos só. Primeiro, falta grave. Não é o caso de vocês, que eu conheço cada uma de vocês. Acumulação ilegal de cargos. Não é o caso de vocês. Necessidade de redução do quadro de pessoal por excesso de despesa. Isso é um instrumento que a Constituição prevê quando o município está ultrapassando o limite prudencial de gastos. Não é o caso de município de fartura, que hoje está com as contas, as finanças equilibradas. E insuficiência de desempenho, apuração de procedimento na qual não tenham condições de prestar o serviço. Não é o caso de vocês. Então veja bem que, legalmente, a prefeitura não pode dispensar os serviços de vocês. E se houver isso, foi o que aconteceu no município de Rosana, é causa ganha, porque tem jurisprudência. É esse que é o meu medo, que o município acabe tomando uma decisão, a meu ver, precipitada muitas vezes, de estar dispensando os serviços de vocês, e estar tendo esse risco de uma de vocês entrar na justiça e ter essa jurisprudência. Outro caso é que a lei, ela foi estendida, a Constituição, ela permite somente cargos efetivos através de concurso público. Exceção feita através da emenda constitucional 51 de 2006, dos casos específicos de agente comunitário de saúde. Qualquer cargo público só entra efetivo através de concurso, exceção agente comunitário de saúde, que pode ser por processo seletivo. E processo seletivo tem várias maneiras. A lei não especifica qual. Tem várias maneiras. O simplificado, por exemplo, foi o que foi feito. Entrevista. Então, nesse sentido, a prefeitura está totalmente amparada, sim. E eu coloco aqui, se necessário for, à disposição do executivo, eu não quero ser aqui indelicado, mas eu coloco para a gente sentar e discutir o assunto, o jurídico da Câmara Municipal, também o jurídico da Prefeitura Municipal, que se encontre o meio mais correto de estar absorvendo os serviços definitivamente a esses agentes comunitários de saúde. Então, a gente está à disposição, eu acredito que qualquer vereador dessa casa está à disposição nesse sentido, para que a gente, de uma vez por todas, encontre essa solução que, pelas legislações que a gente vai estar enviando, e por toda a jurisprudência já criada, é possível, sim, que esses agentes de saúde possam estar, assim que aprovado o piso salarial, estar usufruindo dele, que é o que a gente queria. Uma boa notícia e mais uma, definitivamente a contratação oficial por parte da prefeitura. E se resolverem não contratar oficialmente, que se respaldem na legislação em que, pelo menos, se dignem em não demiti-los, e sim mantê-los trabalhando da maneira com que vocês estão, respaldados pela legislação que a gente está enviando. Então, a nossa contribuição em relação a isso, eu faço um apelo aqui a cada um dos vereadores dessa casa, que a gente encaminhe esse documento. Nós não estamos querendo aqui, de forma nenhuma, criticar e nem prejudicar ninguém. Nós queremos a solução do problema de uma categoria profissional que há tanto tempo vem se dedicando aos serviços da nossa comunidade. Um serviço imprescindível, que é um serviço de prevenção à saúde. E isso acaba até gerando economia para o nosso município, o serviço preventivo. Então, sou solidário à causa de vocês, eu tenho certeza que todos os vereadores dessa casa também são, e a gente se propõe a sentarmos e discutirmos com o executivo o que a gente está enviando e encontrar a melhor solução para resolver de uma vez por todas o problema de cada uma de vocês, porque eu sei que é difícil até de dormir à noite pela
falta de tranquilidade que as senhoras e os senhores têm de prever o que vai acontecer no futuro de vocês. Vocês têm família, são farturenses, são pessoas que merecem um pouquinho de atenção do Executivo. Eu tenho certeza que o Executivo vai se sensibilizar e a gente vai conseguir, num diálogo, resolver esse problema de uma vez por todas. E assim eu peço a todos os vereadores que assinem esse documento e a gente possa, com força maior, conquistar esse benefício a esses funcionários. Era isso que eu tinha para contribuir nesse debate. Transfiro a presidência ao senhor vereador Mariel Garbelotti. Recebo novamente a presidência. Como não houve inscrição para a tribuna cidadã, nós vamos encerrar a sessão. Apenas rapidamente, vem um convite aqui. Associação Cultural dos Amigos do Museu Municipal Dona Maria Vega Ferreiro e Coordenadoria Municipal de Cultura tem a honra e imenso prazer de convidar aos vereadores, a todos os ouvintes, aos presentes aqui, para participar da abertura da Semana de Museus, às 9h30 no Museu Municipal, dia 12, a próxima segunda-feira, a partir das 9h30. De 13 a 17, haverá visitação guiada às exposições do acervo e coleções diversas que mostram a história de Fartura e do Brasil. O museu, aqui na Praça Tenente Cassimiro, 198. Conto com a sua presença, elevamos nosso protesto de estima e consideração. Fartura, 5 de maio de 2014, assinam o convite Antônio Aparecido Mendes, que é o presidente da Associação do Museu, e o Rodrigo Afonso Bruno, coordenador municipal de Cultura. Então, próxima segunda, às 9h30, abertura da Semana dos Museus. Nada mais havendo a ser tratado no expediente da presente sessão, agradeço a presença de todos, desejando uma boa noite.